Crescendo na graça. Essa é a lição número 4. A experiência de Pedro, quando ele faz uma reflexão no final da vida dele, ele chega a essa conclusão, que nós somos chamados para crescer na graça. A primeira experiência foi naquela pesca maravilhosa, onde ele entende que Jesus, o Senhor, o Mestre, trata a todos com dignidade. E inclusive, em especial, Pedro, o pecador. E ainda nas águas, a segunda experiência de Pedro, que o marcou, e quando ele para e reflete, aquela experiência o ajudou a crescer na graça, é a experiência de andar sobre as águas. No livro de Mateus, capítulo 14, nós vemos ali, naquela história, naquele episódio, em que Jesus alimenta uma multidão, as pessoas estão ali vindo para ouvir Jesus, e enquanto também estão com a fome espiritual, a fome física também é alimentada, né? É saciada por Jesus. E aí então, depois de alimentar a multidão, logo em seguida a Bíblia diz, Jesus ordena para os seus discípulos entrarem no barquinho e atravessarem o mar da Galileia, e ele disse, vão e eu me encontro com vocês mais tarde, no meio da noite, eu encontro vocês do outro lado. O que acontece ali no livro de Mateus, capítulo 14, é que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos no meio da madrugada. Quando deu mais ou menos 4 horas da manhã, Jesus aparece andando sobre as águas. E obviamente os discípulos estão assustados. Quando eles viram Jesus, a história diz que eles ficaram apavorados e exclamaram no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 26, é um fantasma! E gritaram de medo. E nesse instante, Jesus disse para eles, coragem, sou eu, não tenham medo. E aí então Pedro disse, ali no livro de Mateus 14, 28 agora, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus respondeu, venha. O que é que aconteceu? Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando ele sentiu a força do vento, ele ficou com medo e começou a afundar e então gritou, socorro, Senhor, salva-me. E o versículo 31, a história diz, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, por que você está com pouca fé assim? Por que você está duvidando de mim? Como crescer na graça? Nós crescemos na graça com a experiência de Jesus na nossa vida. E Pedro teve essa experiência. E com certeza, ao longo dos anos da vida dele, ele nunca conseguiu se esquecer daquela noite ou daquela madrugada, onde todos estavam apavorados e tomados de medo, achando que aquele vulto, aquele personagem vindo em direção a eles, andando sobre as águas, fosse um fantasma. E eu sei que é fácil, às vezes, nós lançarmos pedra em Pedro. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus, e ele começa a se afogar, ele começa a se afundar. Mas para defender Pedro aqui, ele pelo menos teve a coragem de sair do barco. Foi o único dos 12 que teve essa coragem. Então ele podia contar, e com certeza vai nos contar um dia na eternidade no céu, que ele pelo menos saiu do barco. Ele pelo menos teve a coragem de molhar os pés. Mas ali na história a gente vê que por causa da força do vento e as ondas batendo, ele começa ao invés de fixar os olhos em Jesus, a fixar os olhos nas ondas e no vento. E a história diz que ele começa a se afundar. Ele começa a se afogar. E ele começa a clamar, ele começa a gritar, Jesus, salva-me! E prontamente, a história diz, imediatamente, Jesus estende a mão e Jesus salva Pedro. Jesus traz Pedro de novo para a superfície das águas. Jesus não hesitou. Jesus não esperou dar uma lição de moral em Pedro. Ele prontamente, ou imediatamente diz, a nova tradução na linguagem de hoje, ele imediatamente tomou a mão de Pedro, estendeu a mão e segurou Pedro e trouxe Pedro, e ambos andaram de volta para o barco. Como crescer na graça? O que significa a graça aqui nessa história?
Graça significa estender a sua mão de bondade quando alguém está em apuros, quando alguém está em necessidade, quando alguém está se afogando. Pedro lembrou dessa história o resto da vida dele. E quando ele chega no final da vida dele, ele sabe que graça é isso, é aquela experiência com Jesus. Assim como Cristo estendeu a mão para ele que era um pecador, ele que era um duvidoso, ele que era um impulsivo, e Jesus Cristo mesmo assim disse, não, venha aprender uma lição comigo. Ele está passando agora para os discípulos essa mesma lição. Graça é isso. Crescer na graça significa estender a sua mão para alguém em necessidade. Você quer crescer na graça durante essa semana? Conhece alguém em necessidade, alguém em dificuldade, alguém em apuro, talvez até por causa da própria fé que esteja abandonando, vai lá, estenda a sua mão e sirva essa pessoa.